Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está assistindo essa aula. Quem está falando é a professora Eliane e nós vamos agora dar início a uma disciplina que é essencial para a fundamentação, para lhe dar base. Inclusive, gente, é essa disciplina que realmente é um filtro, né? Que mostra a pessoa se ela quer continuar, se ela tem o desejo, se ela tem a vocação para a enfermagem, que é a disciplina de introdução à enfermagem. E por que eu falo em vocação? Porque inicialmente a nossa precursora, né, Florence Nightingale, ela falava que a enfermagem era um chamado, né? Então, continuamos assim, a enfermagem é um chamado, né? Quando nós falamos em enfermagem por amor, é claro que nós trabalhamos, nós somos dignos do nosso salário. Mas antes de tudo, nós temos que ter amor e compromisso, né? Por quê? A enfermagem é a arte do cuidar, é a arte do amor, é a arte do improviso em prol do bem do próximo, tá bom? Nessa disciplina, nós vamos conhecer os primórdios da enfermagem, nós vamos reconhecer as técnicas de enfermagem aplicadas aos pacientes que estão sujeitos aos nossos cuidados, né, em qualquer que seja o âmbito. Nós vamos aprender sobre a recepção ao paciente, a preparação do ambiente, né, para receber o paciente no pré, pós e pós-cirúrgico também, as características sobre o internamento hospitalar. Nós vamos entender o que é a assistência de enfermagem, nós vamos aprender as anotações de enfermagem, que é um passo essencial, e nós vamos aprender também a administração de medicamentos, bem como a aferição de sinais vitais, controles. Tudo isso vocês vão aprender nessa disciplina. Para que possamos dar início, vamos conhecer, né? Vamos ter aí uma base sobre a história da enfermagem. Então, olhem só, gente. Pessoas dedicadas ao cuidado, né? A arte do cuidar, ela vem desde sempre, né? Desde a criação do mundo, desde antes de Cristo. Claro que isso foi evoluindo, e a principal evolução, ela se dá aí no Antigo Egito, né? Que foi quando começou a se desenvolver verdadeiramente os estudos sobre os cuidados. E é claro que teve aí um período drástico também, né, na Idade Média, em que se fazia até experimentos, né? No entanto, sempre teve quem cuidasse dos enfermos. É claro, gente, que houve períodos aí na história que a pessoa doente, ela era desprezada, quem nascia com deficiência era sacrificado, e tudo isso contribuiu para que nós chegássemos ao dia de hoje, né? Porque foi através da evolução histórica que se desenvolveu os cuidados empíricos. O que é, né, o cuidado empírico? É aquele que não tem prova científica, mas que passa, né, de pai para filho, e por algum motivo ele funciona. Não se explica cientificamente como, mas funciona. Por exemplo, a contagem de luas para o parto, né, que era usado antigamente, não tem uma explicação científica, mas sabe-se que funciona, né? Então, os primórdios, né, da enfermagem, a enfermagem que nós conhecemos hoje, ela foi criada, né, foi fundada por Florence Nightingale, né, uma inglesa que nasceu em 12 de maio de 1820 e viveu até 13 de agosto de 1910. Tanto que dia 12 de maio, meu aniversário também, é considerado, é comemorado mundialmente o Dia do Enfermeiro. Então, todo dia 12 de maio é o Dia do Enfermeiro. E no dia 20 de maio é o Dia do Técnico em Enfermagem, tá? Então, Florence, ela foi pioneira, né, na arte do cuidar, e ela começou atuando na Guerra da Crimeia, cuidando dos feridos de guerra. E ela teve resultados excelentes no controle de infecção e redução da mortandade dos feridos, com medidas de higiene e profilaxia, que foi a primeira matéria que nós aprendemos, lembram? Então, Florence começou a manter o ambiente limpo, né, a oferecer água limpa aos pacientes, a higienizar o local, a abrir as janelas para que houvesse sol. E ela tinha um apelido que era Dama da Lâmpada, que é o símbolo da enfermagem,
porque ela andava durante a noite, ela visitava os pacientes durante a noite, cuidava deles andando pelas enfermarias, usando uma lâmpada a óleo, né, para clarear. Então, com essas observações, Florence ela passou a transformar o cuidado empírico em científico, porque ela começou a anotar e desenvolveu uma teoria, que é a teoria ambientalista de Florence Nightingale, que é usada até os dias de hoje, tá? E nessa teoria, ela não cuida apenas do paciente, mas ela cuida também do ambiente e isso resulta, né, no melhor resultado. No Brasil, para muito orgulho de todos nós, a pioneira da enfermagem foi Ana Nery, uma baiana, né? Ana Nery é considerada a primeira enfermeira no Brasil e ela nasceu em 13 de dezembro de 1814 e faleceu em 20 de maio de 1880, né? E Ana Nery, ela é a precursora da enfermagem no Brasil. Então, aqui estão Florence Nightingale e Ana Nery. Então, olhem só, gente, como é a teoria ambientalista de Florence Nightingale. Nós temos obrigação, gente, de conhecer as bases da nossa profissão. Então, nós temos que saber quem é Florence, nós temos que saber quem foi Ana Nery e o que elas tiveram, né, de contribuição. Porque são os ensinamentos de Florence que dão base à nossa atuação até hoje. Então, na teoria de Florence, né, no ambiente físico, ela fala que a higiene estabelece uma melhor percepção em relação ao ambiente em que o indivíduo está inserido. Então, nós temos sim que higienizar o leito do nosso paciente, nós temos que trocar lençóis, nós temos que limpar os colchões, nós temos que dar banho no leito, nós temos que manter o leito limpo, nós temos que manter a bancada limpa. Eu sou um técnico em enfermagem ou eu sou um funcionário da limpeza? Nós temos que cuidar, gente, nós temos que limpar o ambiente do nosso paciente, né? Que é o leito e a bancada, né? É nossa obrigação manter isso limpo, porque isso vai promover a melhora do paciente, tá? Ventilação, que é a manutenção do ar fresco, né? Manter o ambiente com ar circulante. Claro que hoje a maioria dos locais tem ar-condicionado, mas se há possibilidade, abre as janelas, né? Para que o paciente receba ar fresco. A iluminação. Os doentes necessitam de uma boa iluminação, além de animar mais os pacientes, causa uma sensação de relaxamento. Inclusive, gente, hoje em dia tem as terapias, né, holísticas, e algumas dessas terapias usam a luz, né? O fundador da empresa Quaker, ele teve tuberculose e um dos seus tratamentos foi banho de sol, né? Ele foi trabalhar no campo ao ar livre e assim ele recuperou sua saúde. Calor. A enfermagem deve observar se o paciente mantém uma temperatura corporal adequada, a fim de evitar que o mesmo se resfrie, prevenindo a perda de calor vital, que é essencial para sua recuperação. Gente, a temperatura do corpo, ela está totalmente ligada ao equilíbrio da osmolaridade sanguínea, ao equilíbrio total, né? Então, Florence percebeu que o paciente ele não pode nem sentir calor demais e nem sentir frio. E principalmente quando ele perde frio, ele perde força vital. Aliás, perdão, quando ele sente frio, ele perde força vital. E a limpeza do ambiente, né? Um ambiente sujo é propício para adquirir algum tipo de infecção. Inclusive, até hoje, nós lutamos contra as infecções hospitalares, né? Que é um dos grandes vilões nos dias de hoje. E uma das ações de combate às infecções hospitalares é a limpeza do ambiente, tá bom? Então, essa aí é a teoria ambientalista de Florence Nightingale. Claro que vocês que têm um pouco mais de curiosidade podem se aprofundar e buscar a teoria completa. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Quanto aos ruídos, deve-se manter o cuidado, né, para que o silêncio permaneça, pois os níveis de ruídos contínuos e excessivos interferem no desenvolvimento do paciente, além de interferir na qualidade de saúde e no desempenho profissional, causando efeitos fisiológicos e psicológicos nocivos para toda a equipe. É difícil. Nós que trabalhamos em um ambiente hospitalar, nós temos que aprender a falar baixo, nós temos que aprender a andar em silêncio, né? Nós temos que aprender a organizar as coisas com pouco barulho, porque os nossos pacientes dormir combate inclusive o câncer. Então o paciente ele precisa de repouso, né? E o silêncio é bom, o silêncio traz recuperação.
Odores. O odor do corpo deve ser removido, evitando que outros entrem no quarto, como, por exemplo, um cheiro de esgoto, né? Nós temos que higienizar o nosso paciente. O banho no leito, gente, o banho no paciente é terapêutico, é curativo. Então, você dá um banho bem dado no seu paciente. O banho, vocês vão aprender nas próximas aulas, você dá banho da cabeça aos pés, né? Tudo que você faz no paciente é céfalo-podal, ou seja, da cabeça para os pés, da cabeça para baixo. Quando você termina um banho de leito bem dado, até a face do seu paciente muda. Você dá um banho no leito, realiza o curativo, deixa o seu paciente ali limpinho no leito, você vê que há uma melhora, né? A alimentação é essencial para uma boa recuperação, reposição de proteínas, de eletrólitos também, né? O paciente deve manter uma boa e constante alimentação, pois isso é importante para garantir o seu aporte nutricional adequado, preservando o seu estado nutricional. O ambiente psicológico, que hoje em dia tem sido uma coisa muito difícil de lidar, que é a saúde mental, né? Um ambiente negativo resulta em estresse físico e mental. Deve-se propor ao doente diversas atividades com o intuito de mantê-lo ativo e mantendo ética durante esse cuidado. Por quê? Nós temos que respeitar a linha tênue do equilíbrio mental de cada um, tá? Então, não ache que o seu paciente vai agir da mesma forma que você. Não cobre do seu paciente, do seu cliente, uma atitude semelhante à sua. Respeite o potencial da saúde psicológica de cada um sempre, tá bom? No ambiente social, né? É essencial para a prevenção de diversas doenças, devendo estimular o autocuidado, pois todas as atividades que o paciente puder realizar sozinho, assim deve ser feito, pois isso influencia diretamente na sua recuperação, né? Porque a sensação de independência também traz recuperação e traz conforto. Certinho, galerinha? Então agora vamos entender quem é você. Quais são as suas funções? Por que você está estudando? Você já parou para se perguntar? Por que você está estudando para ser um técnico em enfermagem? Algumas das funções que você vai executar são a realização de curativos, a administração de medicamentos, assistência aos médicos de plantão no atendimento ao paciente, no cuidado ao paciente, tá? Por quê? Médico é médico, enfermeiro é enfermeiro, técnico é técnico. Cada um tem a sua função. Todos estão trabalhando em prol do paciente. Lembrando que cada um tem a sua função, tá? Preparar os pacientes para exames, medir e controlar a temperatura, oferecer primeiros socorros, fazer desinfecção e esterilização de equipamentos cirúrgicos, coleta de materiais para exames, realizar os tratamentos descritos em prescrição, dar assistência a pacientes em recuperação, fornecer cuidado pré e pós-operatórios, manter o ambiente limpo para prevenir infecções e disseminações de doenças, auxiliar a enfermeira a planejar a rotina do setor, entre outras diversas funções. Por quê? O técnico em enfermagem, o enfermeiro, tem um leque muito grande de atuação. Então, você pode atuar numa unidade básica de saúde, você pode atuar numa unidade de pronto atendimento, você pode atuar num hospital de pequeno, grande, médio porte, num hospital de base, num hospital de clínica, você pode atuar em clínicas, você pode atuar em laboratórios, você pode atuar também em home care, né? Então, existe aí um leque muito grande. Já começa a pensar o que você quer fazer, o que você quer oferecer para o mercado. Bora lá? Vamos começar? Gente, o início, que é essencial, as anotações de enfermagem. Primeiro, as anotações são a nossa segurança. E segundo, tudo que você, técnico em enfermagem, escreve no prontuário é verídico, é verdade, é um documento. Tudo deve estar documentado. Então, existem regras a ser seguidas. E por que nós vamos começar pelas anotações? Porque tudo que você fizer, você deve escrever. E o que você não fizer, você deve escrever e escrever o porquê não fez, tá? Então, olhem só. As anotações de enfermagens, elas são utilizadas para informar sobre a assistência prestada, porque o nosso trabalho é um trabalho contínuo. 24 horas por dia, nós estamos trabalhando no intuito da recuperação do paciente. Eu no meu horário, você no seu horário. O tratamento, ele não é interrompido, ele é contínuo. Então, se você escreveu o que você fez até tal situação, eu continuo dali em diante, o próximo assim por diante, tá bom? Então, nós necessitamos escrever com clareza
tá? De uma forma que faça a compreensão por qualquer pessoa, pro seu próximo colega. Tem um valor legal e deve conter todos os procedimentos e visitas realizadas ao paciente, todos mesmo, bem como as intercorrências, tanto de melhora como piora, alta ou óbito. As finalidades das anotações são, gente, registrar as informações do paciente, registrar as observações feitas sobre o estado do paciente e as prescrições de enfermagem e a realização das prescrições médicas, tá? São de responsabilidade dos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e enfermeiros. É importante, gente, todos os dias devem ser registrados imediatamente após o fato ocorrido. Todos os dados, devem ser registrados imediatamente após o fato ocorrido, tá? Evitando déficit de cuidado por falta de comunicação. Ou seja, se eu esquecer de colocar alguma coisa, vai interferir no próximo cuidado. Ou se eu colocar alguma coisa que eu não fiz, vai interferir também, isso ainda é mais grave. Por quê? Se eu não fiz e coloquei que fiz, ninguém vai fazer. Agora, se eu não fiz, eu não tive tempo, teve alguma intercorrência, algum problema que me impediu de fazer aquilo, eu escrevo, meu próximo colega, ele vai entender, não, eu preciso fazer porque por algum motivo o meu colega anterior não fez. Claro que ninguém tem obrigação de ficar fazendo o trabalho dos outros. Dentro da nossa escala de plantão, nós temos as nossas responsabilidades e temos que aprender a administrar o nosso tempo para executar todas as ações, tá? Os critérios para anotação são exatidão, né? Os fatos devem ser precisos e ser verdade. A omissão de dados ou registro errado demonstram inexatidão. As observações devem ser específicas e exatas. Brevidade, todo o registro deve ser conciso, objetivo e completo, ou seja, não precisa contar história, né? Tem que falar diretamente o que aconteceu. Legibilidade, a anotação deve ser feita de forma nítida, legível e a caneta. Observem, anotem, não esqueçam. Azul pela manhã, preta ou azul também à tarde. E à noite, vermelho ou verde. Eu posso escrever no prontuário do paciente 10 horas da manhã com uma caneta vermelha porque eu esqueci azul em casa? Não, você não pode. Por quê? Uma das formas de facilitar a compreensão são as cores. Quando eu olhar um escrito azul, eu sei que foi de manhã. Quando eu olhar um escrito preto, eu sei que foi à tarde. Quando eu olhar um escrito vermelho, eu sei que foi à noite, tá? Mas pode usar azul à tarde também? Pode, só não pode usar preto de manhã, tá bom? Por que isso? Regras para facilitar, tá, gente? Identificação. Logo após a anotação, o profissional deve assinar o nome seguido do número do Corém. Hoje é obrigatório se ter carimbo. Então, terminou a anotação, carimba e assina. Se você é um estagiário, você vai colocar o seu nome e o nome da instituição a qual você está fazendo estágio, tá bom? Exemplos de anotação. Olhem só, observem o horário ao lado, estão vendo? 10 horas da manhã, admitida na unidade proveniente do pronto-socorro, deambulando, que é andando, e acompanhada pela mãe, com a PA de 110/80, a temperatura de 38 graus, orientadas quanto às normas do setor. Quem recebeu foi Maria Joana da Silva, a enfermeira, né? E está aí o número do Corém. Aliás, auxiliar em enfermagem, está aí o número do Corém. 10h30. Realizada punção venosa no dorso da mão esquerda. Estão vendo, gente? Ó a identificação. Com gel com número 22, conforme prescrição de enfermagem e instalado itens 1 e 2 da prescrição médica. O que Maria Joana está dizendo aí para nós? Que ela pegou um acesso na mão esquerda do paciente com o gel com 22 e ela colocou os 2 itens da prescrição médica, tá? Você vai olhar e você já vai ver. Quando eu leio, eu já vejo a mão do paciente com acesso. Tá? 11h30, mensurado temperatura 36,8 graus, ou seja, a febre já baixou, né? Relata ter aceito toda a dieta, que foi a do almoço. Às 14 horas, ela já colocou o item 3 da prescrição médica, estão vendo? 14h10. Solicitou auxílio para ir ao banheiro, apresentou diurese com coloração concentrada. Ela avaliou, inclusive, como estava a urina dessa paciente, porque é importante.
14h30, ó, febre de novo, tá vendo? Comunico a enfermeira, doutora Maria de Lourdes, né? Aí, olha só. 14h45, medicada com item 5 da prescrição médica. Ela comunicou à enfermeira que essa paciente estava com febre e provavelmente foi autorizado pela enfermagem fazer uma medicação que se nós chamamos se necessário, que são medicações que só se faz se o paciente apresentar algum sintoma que é compatível com aquela medicação, tá? Qual que é o roteiro das anotações, gente? Gente, aconselho a vocês, guardem esse PDF dessa aula, porque a anotação você vai fazer o resto da sua vida. Hoje, a partir de hoje, primeira aula de introdução à enfermagem, nós vamos praticar durante a aula. E daqui 20 anos, enquanto vocês estiverem trabalhando, vocês continuarão fazendo anotações, tá? Para acesso venoso, você vai colocar o dispositivo que foi utilizado, a localização e tipo de acesso, as complicações se tiverem e o tempo, né, de permanência. Ou seja, a cada 3 dias tem que trocar o acesso. Então, você tem que datar quando você colocou, que é para que esse acesso seja trocado com 3 dias. Tá? Incidentes ou acidentes, o que você deve anotar? A hora que ele aconteceu, os detalhes de como aconteceu sem prolongar a história, tá? As condutas que foram adotadas e as condições do estado do paciente após esse acontecimento e os profissionais que foram comunicados e quais foram as consequências, tá? Movimentação e deambulação. Você vai colocar se o seu paciente ele deambula com dependência parcial, total independência, ou se ele tem algum suporte. Necessidade de exercícios físicos também, tudo isso você vai anotar. Na admissão do paciente, gente, em nome de Jesus, aprendam, porque a admissão a gente faz a vida toda e existe um roteiro, tá? Vamos começar pela hora, os dados do paciente, o setor do hospital que ele vai, se ele veio com acompanhante ou não, em qual condição de locomoção, as condições que foram observadas do paciente, as informações que foram dadas pelo paciente ou pelo familiar, os medicamentos que está utilizando, descrever o que ele trouxe e as orientações que você deu. Fora que, dentro da admissão, ainda vai ter o exame físico que eu vou ensinar para vocês também. Sobre dor, o que você vai anotar? O local da dor, a intensidade, a duração, os danos que essa dor causou e o tipo de medicação prescrita, se há, né, a necessidade de administração. Sobre drenos, você vai anotar o tipo do dreno, a localização, o que foi desprezado, o horário da troca do coletor, o aspecto da incisão, o curativo da incisão, o tipo de fixação do dreno e as queixas do paciente em relação ao dreno. Sobre as eliminações, né, fezes e urina, vômito, você vai colocar cor, odor, volume, quantidade, aspecto, consistência quando se diz respeito às fezes e a frequência. Sobre encaminhamento para exames e procedimentos, o local e horário do encaminhamento, o procedimento do exame que foi realizado, as intercorrências caso ocorra, as condições gerais do paciente no horário do retorno. Sobre feridas e lesões, essencial, gente, o cuidado de paciente com feridas é importantíssimo. E outra coisa, se um paciente ele adentra um hospital sem lesão por pressão e ele desenvolve durante o período de internação, é responsabilidade da enfermagem. Então, estejamos atentos a isso, viu? Então, nós temos que anotar a presença de exudato, né? O tipo, a consistência, o aspecto, a coloração, o odor, a extensão e localização da lesão da ferida, né? A caracterização do tecido, as condições da pele ao redor da ferida, se tem edema, se tem calor, se tem rubor, né? A algia e a coloração, o tipo de curativo que está sendo feito, o horário que foi feito o procedimento, os produtos e os materiais que você utilizou no curativo e, claro, as queixas do paciente em relação ao local da ferida. No atendimento espiritual, o que você vai anotar? O horário, o tipo de atendimento, né? Se foi solicitado pastor, padre ou orientador espiritual e verificar as condições emocionais do paciente após esse atendimento. Sobre as ostomias, né? Colostomias, ileostomias, nefrostomias, gastrostomias e ureterostomia. O que você vai anotar? O tipo e a localização do dispositivo, a característica da ostomia, o débito, a higienização da ostomia, as condições da pele ao redor, o horário da troca do dispositivo e a orientação que foi dada ao paciente quanto ao cuidado com essa ostomia.
Sobre as sondas, o tipo e a localização da sonda, né? Como está a secreção também, o aspecto da incisão, o tipo da fixação de sonda, o curativo da incisão, se houver, né? Claro, e as queixas do paciente relacionado a essa sonda. Sobre evasão, o paciente fugiu, você vai colocar o horário da evasão, as condições em que o paciente estava antes e comunicar imediatamente à chefia, tá? De forma formal e também informal, ou seja, você vai escrever e vai falar. Na alta, você vai colocar o horário da alta, o médico que assinou a alta, o acompanhante do paciente, as condições do paciente na saída, a orientação após a alta, o que foi entregue e para quem foi entregue e vai acompanhar o paciente até a saída do hospital, certo? É essencial isso. Sobre o óbito, você vai anotar o horário em que foi do óbito, no caso, e o nome do médico que declarou, o horário em que o registro foi feito no hospital, a causa do óbito, a retirada dos equipamentos, realizar o preparo do corpo, né, tamponamento, limpeza, colocação de prótese, vestimenta, a identificação do corpo, que é o nome completo, a data de nascimento e horário do óbito, a entrega dos pertences aos familiares, o horário que foi encaminhado, né, o corpo para o necrotério e encaminhar o prontuário do paciente para o registro do hospital. Lembrando, gente, que notificação de óbito é feita pelo médico, em último caso pelo enfermeiro, nunca pelo técnico, tá? Atenção! Não rasure o prontuário, não passe corretivo, não risque, não passe o traço, não ponha entre parênteses, nunca. Se você quer corrigir uma palavra que você escreveu errado, você vai colocar digo, tá? Se você esqueceu de colocar alguma coisa, no final você coloca em tempo e escreva aquilo que você esqueceu. E se você escreveu algo e você quer que aquilo ali que a pessoa não considere, você vai escrever sem valor. Não rabisque, não rasure, não passe corretivo, não passe borracha, não rasgue a folha e jogue fora, em nome de Jesus. Observações. Nunca use palavras, gente, como proibido, né? O paciente foi proibido de levantar-se do leito. O paciente foi orientado, tá? Não rasure, não use corretivo, não use borracha. Para correção, use as palavras diga, em tempo e sem efeito. Não deixe espaços em branco. Por que não, Pro? Porque se você deixa um espaço em branco, eu posso chegar e escrever qualquer coisa ali. Eu posso escrever ali que você matou um paciente, né? Então, nunca deixe espaço em branco. Se você não usou a linha toda, faça um risco na linha, tá? Para que ninguém escreva mais nada ali. Seja objetivo e claro. E, principalmente, use a terminologia técnica adequada. Inclusive, se eu ainda não disponibilizei para vocês, me cobrem para que eu disponibilize um manual de termos técnicos. Proceda toda a anotação com horário. Atente-se quanto à ortografia e caligrafia. Observem que eu tenho, nas correções das atividades de vocês, eu tenho observado a escrita. Porque, gente, um prontuário com garrancho, meu Deus, é tão triste. E o prontuário, ele deve ser guardado por 20 anos. Tudo que você escreve ali é um documento, tá? Utilize aspas quando descrever o que o paciente disse. Evite o termo paciente, cliente ou criança no início de cada frase, né? Use termos como usuário, por exemplo. Não escreva qualquer procedimento realizado por outro profissional. Nem se eu pedir para você. Se eu falar para você, olha, Bianca, eu dei um banho no paciente, escreve lá para mim. Não faça isso. E uma outra coisa que eu aconselho, nunca administre medicação que outra pessoa preparou, tá? Nunca, nunca, nunca. Por quê? Se a pessoa preparou errado, você administrou e você escreveu, e aquele paciente vira óbito, foi você quem causou aquele óbito, tá? Dúvidas? Espero que sim, afinal, conhecimento gera dúvidas, então chame lá no chat que eu estou aguardando por vocês.